A paz de Cristo Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Está convidando vocês para acompanhar comigo 2 versículos, amém? Meus irmãos, essa semana eu vou estar bem ocupado, você que me acompanha, né? Eu vou estar bem ocupado, pedindo para vocês acompanharem cada dia da semana. Eu vou tentar trazer um vídeo, essa semana eu vou estar muito enrolado, amém? Então vou estar deixando para os irmãos apenas 2 versículos, amém? Mas dando continuidade ao Evangelho, que a obra não pode parar, amém? Disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falareis mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Aqui está não vos digo, mas eu vou falar nos vos digo, meus irmãos, porque eu rogarei por vós ao Pai. Aqui está meio escrito errado, pode ter sido um erro de digitação, que ele diz não vos digo. Então vou estar falando para vocês acerca da palavra, né? Ele está falando aqui, meus irmãos, de uma hora que ele não ia falar mais por parábolas a eles, mas iria falar abertamente, porque essa hora, meu irmão, se refere à hora que o entendimento deles, que estava parcialmente ainda desbloqueando, se desbloqueasse por completo, ou seja, eles já iam entender tudo. Naquele dia ele diz, pedirei e vos digo que eu rogarei por vocês ao Pai. O que vocês me pedirem, eu rogarei a vocês, por vocês ao Pai. Rogarei por vocês ao Pai. Que ele está falando que naquele tempo não vai ser mais necessário ele usar parábolas para ensinar a eles, mas vai falar diretamente para que eles entendam, para que o entendimento deles, meus irmãos, já estivesse desbloqueado, ou seja, eles não precisariam mais se preocupar com tentar entender o que Jesus está falando, porque Jesus ia falar abertamente e eles iam entender o que Jesus estava passando para eles. Jesus ia explicar abertamente e eles iriam conseguir entender. Eles iriam ter o entendimento necessário para conseguir saber o que Jesus estava falando. Por quê? Porque o entendimento deles já estaria aberto. O entendimento deles seria de total aberto. Não teria mais, meus irmãos, necessidade de usar parábolas. Não ia precisar mais Jesus estar contando parábolas para eles entender, ou usando código, meus irmãos. Eles iriam entender abertamente tudo que Jesus estava falando. As parábolas que Jesus contou, meus irmãos, não era para que eles não entendessem. Eles iriam entender. Aqueles que estavam de fora, em volta deles, não. Por isso que ele falava por parábolas, meus irmãos. Por isso que Jesus usava parábolas, porque quem era para entender iria entender, e quem não era para entender não entenderia. Mas, meus irmãos, como o entendimento deles muitas das vezes era atrasado, Jesus se sentiu na obrigação, meus irmãos, de falar abertamente para que eles pudessem entender, porque por parábolas eles não entendiam. Meus irmãos, eles não entendiam, ou seja, para eles entender uma parábola, meus irmãos, o entendimento deles tinha que ser aberto, porque eles não estavam dando conta de entender em parábola. Os ensinamentos dele por parábola, a maioria era tardio para compreender, meus irmãos. Um exemplo disso é a parábola do joio, que eles foram se interessar logo pelo joio. Todo mundo, meus irmãos, se interessa logo pelo joio, né? Mas Jesus falou, não é para vocês arrancarem o joio, não cabe a vocês saberem nem o que é. Então, meus irmãos, aqui ele está falando de um tempo que ele ia falar abertamente e eles iriam entender. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.